Olá pessoal, meu nome é Aurilene. Há algum tempo o Senhor tem me cobrado para me contar alguns testemunhos que têm acontecido na minha vida. E eu tenho resistido a esses pedidos, a esse desejo, que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu falo assim, Senhor, será que é o Senhor? Será que não é pela emoção? Mas existe desejos no meu coração que vêm e passam. E esses não têm passado. Eu falei, pode ser o Senhor sim, que através do meu testemunho, é um testemunho que eu irei contar, através do meu testemunho outras pessoas possam ser alcançadas, outras vidas possam ser abençoadas através desse testemunho. E esse desejo tem ecoado ao meu coração há um tempo. Então hoje eu vou contar um dos meus testemunhos. Igual eu disse, meu nome é Aurilene. O meu pai, eu sou de Governador Valadares. O meu pai é de uma cidade do interior de Minas Gerais que chama Joaíma. Ele estava em Valadares, casou com minha mãe e depois de um tempo eu nasci. Aí ele voltou para esse interior dele e lá eu passei a minha infância toda no interior. Fui criada lá, em Joaíma, na cidade chamada Diamantina, que é ali próximo de Joaíma, né? E depois de um tempo a minha avó tinha uma terra lá nessa cidade diamantina. Depois de um tempo nós mudamos para a cidade de Joaíma. Ali na cidade de Joaíma, uma cidade muito linda, uma cidade assim, eu tenho um carinho enorme com aquele povo, um povo muito acolhedor. Mas ali a nossa infância, eu fui crescendo, adolescência, né? Foi passando minha fase de adolescência. Eu fui crescendo ali 10, 12 anos. E as coisas foi ficando mais difícil para nós ali naquele interior. Não estava tendo muito recurso. Era um lugar que ali nos anos 90, mais ou menos ali, estava uma situação assim muito difícil, muito precária, sem recurso financeiro. E o que sobrava para nós ali adolescente, ali começando a adolescência, né, eu, meus irmãos, eu sou a filha mais velha de 7 irmãos. 5 é do meu pai e da minha mãe. E 2 é o Senhor que nos presenteou. E as condições financeiras não estavam muito boas. E a situação nossa estava tão difícil que uma condição que minha mãe teve na época, um recurso, né? Um recurso que a minha mãe teve na época. Aí o Senhor chegou para minha mãe e falou assim, dona Geilza, eu vejo a dificuldade da senhora e eu vou tentar ajudar a senhora. Eu trabalho num frigorífico e tem umas barrigadas de boi aqui que eu posso doar para a senhora, se a senhora quiser. Para quem não conhece, a barrigada é aquela parte, né, das tripas ali do boi. E minha mãe aceitou, que ele falou assim, se a senhora limpar, vai dar para a senhora tirar ali uma gordurinha, a senhora faz sabão e coloca o seu filho para vender. E para nós, que estava numa situação tão precária, sem condição, minha mãe aceitou. Minha mãe aceitou. E ela falou assim, como dá muito mau cheiro, para quem conhece sabe o mau cheiro que é. Eu era adolescente na época ali de 12, 13 anos. E eu que ajudava a minha mãe. Ela colocava a bacia na cabeça com essa barrigada. E nós ia para o rio limpar. Era um mau cheiro tão insuportável que às vezes nós tinha companhia, né? Os urubus nos acompanhavam. E chegava no rio, a gente limpava aquelas barrigadas, minha mãe ia separando tripa, ia separando gordura, porque essas gorduras ele ia usar para fazer sabão. Esse sabão meu irmão vendia nas ruas e era onde entrava um recurso, uma condição ali, nem que seja pouca, mas uma condição financeira para nós naquela época. Só que com aquilo, as minhas unhas, eu olhava para minhas unhas assim, minhas unhas ficavam verdinhas embaixo assim, por estar mexendo, né? Que aquilo é as fezes do animal, né? Das tripas do animal, que está ali na tripa do animal. Eu olhava para minha unha assim, via aquela unha verde, com mau cheiro, porque pelo que a gente estava mexendo, ali eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir casar.
eu nunca vou conseguir um casamento. Quem vai querer uma pessoa com as unhas tão sujas, com as unhas verdes, parece que o sumo impregnava na unha e não soltava. E eu ficava assim, quem vai querer uma pessoa com as unhas desta forma? Mas eu não sabia. Eu pensava sim, mas eu não sabia o projeto que o Senhor já tinha preparado para mim. Eu fico emocionada quando eu conto esse testemunho, porque é a experiência que eu tive com Deus. E o Senhor, Ele é fiel, Ele é tremendo, e Ele nos honrou. Ele nos honrou porque Ele é grande. Eu acho que é por isso até que eu estava resistindo a não contar, né? Porque a gente às vezes pode chorar, pode ficar emocionada ainda, né? Mas Deus, Ele é tremendo, Ele é grande. E aí, com o passar do tempo, eu estou resumindo, com o passar do tempo, eu fui crescendo e meus pais teve uma proposta. Eles teve uma proposta para ir para o Rio de Janeiro. Uns parentes dele falou assim, Gê é minha mãe, Geilza, fala com o Sebastião que se ele quiser vir aqui para o Rio de Janeiro, nós vamos tentar ajudar ele com emprego. Eles foram os dois, e eu fiquei para trás com meus irmãos. Eu e 5 irmãos na época. Minha mãe levou mais uma, e eu fiquei com 5 irmãos, eu era mais velha. Ali, como eu estava no meio de parentes em Joaíma, eu tinha minha avó ali, meus tios, e nós tinha algumas coisas ali, tinha porco, tinha galinha. Eu ia vendendo e comprando mantimento para dentro de casa, enquanto que minha mãe e meu pai estavam atrás de emprego em outras cidades, cidade de Rio de Janeiro. Eles passaram pelo Rio de Janeiro, eles passaram por Goiás, tudo atrás de emprego. Estava uma situação bem difícil na época. E minha mãe, com medo de meu pai voltar para trás, para o interior, falou assim, Aurilene, vai vendendo as coisas e vai mandando os meninos de 2 em 2 para Valadares. Vai mandando aos poucos para Valadares, porque senão seu pai pode querer, se não dar certo aqui, voltar para trás. E minha mãe estava muito apavorada, com medo, porque lá ela sabia a situação que era. E aí eu tive que arrumar, eu ia vendendo as coisas, ia arrumando passagem, ia mandando meus irmãos de 2 em 2 para Valadares. Por último, quem veio foi eu e meu irmão caçula. Quando chegou em Valadares, que eu achei que as coisas iriam melhorar, eu acredito que foi um pouquinho mais difícil. Porque em Valadares eu tinha poucos tios ali, eu acho que eu tinha 2 ou 3 só. Estava uma situação, uma seca terrível em Governador Valadares na época. Uma seca muito difícil, uma situação complicada, ninguém podia ajudar ninguém. E meus pais não estavam conseguindo muita coisa para enviar para nós. E eu lembro que na época eu comecei a trocar as coisas com a minha tia. A mais próxima de nós lá era uma tia. Eu comecei a trocar as coisas com ela. Eu falava assim, tia, eu vou passar roupa para a senhora. Em troca a senhora me dá 1 quilo de feijão. Ela aceitou. Aí eu fazia as trocas com ela. Tia, eu vou hoje passar roupa. Em troca a senhora me dá uma lata de óleo. E assim nós foi fazendo, fui mexendo com a troca, né? E fui passando roupa para ela e nós foi trocando. Quando foi um belo dia, eu estava cansada daquela situação. A vida é muito difícil, meus irmãos, nós ali muito, naquela dificuldade em Governador Valadares. Eu lembro que eu comecei a passar roupa, eu comecei a chorar. Eu estava chorando, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Senhor. Eu estava chorando e eu falei com o Senhor assim, Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação. Está difícil demais, Senhor, para mim. Eu tinha ali por volta de 15 anos. Eu falei com Deus, eu estava chorando, eu lembro que eu secava as lágrimas das roupas, que as lágrimas caíam na roupa, eu secava com ferro. Para não ficar marca, né? Eu secava com ferro. E eu chorando, eu falei assim, Senhor, prepara para mim um marido. Eu quero um namorado, Senhor, que seja o meu marido. Mas eu estava tão cansada que eu falei com o Senhor assim, eu quero que seja o primeiro
ou o segundo namorado que vai ser meu marido. Eu ainda falei com o Senhor assim, eu não quero ser uma mulher passada por mão de homem a homem. Ainda falei com o Senhor assim, sabe, irmãos, o Senhor é aquele que nos atende na necessidade que você pede. Eu falei com ele assim, eu quero o primeiro ou o segundo namorado, eu não quero ser passada. E o Senhor fez exatamente igual eu pedi. Ele me deu o primeiro namorado que foi hoje o meu marido. Mas nós vamos chegar lá, calma. Aí passou o tempo, eu lembro que eu chorei muito, pedi ao Senhor isso, mas achei que era uma conversa. Eu pensei assim, o Senhor não vai nem me escutar, adolescente chorando aqui, passando essa roupa. E eu pedi ao Senhor e o tempo passou. A minha mãe nisso, meu pai já tinha tido uma proposta de um amigo dele que morava em Belo Horizonte e falou assim, ô Sebastião, aqui uma empresa chamada Fiat tá fechando, vem pra cá, eu deixo você morar aqui na minha casa e aí você mora aqui, você consegue emprego e depois você traz seus filhos. E assim meu pai foi para Belo Horizonte e nós estávamos em Governador Valadares. Minha mãe já ligou e falou comigo, Aurilene, eu vou mandar o dinheiro da passagem e você vem para Belo Horizonte. Depois que eles ajeitou lá, que eles já estavam morando lá, meu pai já estava trabalhando, minha mãe mandou o dinheiro de passagem e minha tia foi comigo até a estação e nós comprou a passagem. Só que na hora de embarcar, deu um problema porque eu era de menor. E aí o rapaz que estava ali olhando as passagens, né, o motorista junto com o trocador, falou assim, quem é que está responsável por essas crianças? Aí eu falei assim, sou eu. Aí ele falou, me dá seu documento. Eu era alta, né, magra. Eu era alta, só que a minha idade era 15 anos na época. Eu já tinha feito 16. Aí ele falou, não, mas você também é de menor, você também precisa de alguém para se responsabilizar por você. Ali foi um frio no coração, um desespero, que eu fiquei pensando, meu Deus, já não tem muito dinheiro, o dinheiro que nós temos foi o dinheiro que nós compramos a passagem. E se esse homem não deixar nós embarcar, a minha tia já colocou nós lá na porta para entrar e voltou, porque eles não deixavam ela ir até a porta do trem. Eles tinham uma espécie de um portão que eles não deixavam. Minha tia tinha ficado do outro lado. E nisso que eu olhei, minha tia já tinha saído. E eu falei, e agora? Até para voltar para casa da minha tia, onde nós estávamos morando, eu não tinha condição. Eu falei, oh meu Deus, tem misericórdia. Ali aquele desespero tomou conta e o motorista estava falando assim com o trocador, não vai, não pode embarcar, ela é de menor, ela não se responsabiliza por essas crianças. Cadê quem é de maior para tomar conta dessas crianças? Apareceu uma senhora que estava na primeira poltrona e falou assim, eu me responsabilizo por eles. Eu nunca tinha visto essa senhora e só vi ela naquele momento. Ela falou assim, eu me responsabilizo. Pode deixar que eu leve e entregue os pais deles lá na rodoviária na rodoviária não, era na estação que nós estávamos indo de trem. Na estação de Belo Horizonte. Aí o rapaz pediu ela para assinar um papel, ela assinou, deu o documento dela de identidade. E pela glória de Deus nós conseguimos embarcar. Embarcou eu e mais 5 irmãos. Numa esperança, nós não sabíamos o que nos esperava, mas assim, com muita fé e esperança em Deus que algo melhor estava por vir. Eu lembro que eu fiz uma farofa, que não tinha nem muita condição, fiz uma farofa para levar, para comer ali dentro do trem, né, com as crianças. Eu tenho um irmão, ele é o meu irmão caçula, ele é guloso, quando ele vê esse vídeo, ele vai falar, Aurilene, eu te mato, por que você fez isso? É o Marcos. Ele comeu a farofa dele rápido e depois começou a chorar, pedindo mais. E não tinha mais. Não tinha. Eu tive que dar o meu para ele calar a boca. Aí eu dei para ele e eles veio fazendo aquela algazarra no trem. Uma alegria, criança, né? Para eles está tudo bem. Eu, como era mais velha, sempre muito preocupada. Mas aconteceu um fato que eu não posso deixar de contar, que eu vi a mão de Deus dentro daquele trem. Às vezes a gente pensa assim, adolescente não tem experiência com Deus, mas tem. Tem porque eu estou aqui para contar essa experiência que eu tive com Deus. Mais uma, né?
Dentro do trem, o trem estava parado, eu não percebi que ele estava parado. E tinha sobrado umas moedas, pouca, do dinheiro que a minha mãe me deu para comprar passagem. Sobrou umas moedas, eu dei meu irmão Arley e falei com ele assim, vai comprar umas balas? Mas eu não atentei que o trem estava parado. Eu mandei o menino comprar as balas e não expliquei para ele que era dentro do trem. Ele foi comprar as balas. O trem parou, já estava parado. Ele entrou as pessoas que precisavam entrar, ele arrancou e seguiu viagem. No que o trem arrancou e seguiu viagem, eu percebi o que eu tinha feito. Eu falei, agora pronto. Eu mandei o menino comprar as balas, o trem estava parado, o menino foi, desceu do trem para comprar a bala, o trem arrancou, e se eu chegar em Belo Horizonte sem esse menino, meu pai me mata. Foi o que eu pensei. E o trem ainda estava ali pegando a velocidade, e eu, desesperada, sem saber o que fazer, falei, Senhor amado, o que eu faço? Com 4 irmãos aqui, que um ficou para trás. O que eu vou fazer? Fiquei desesperada dentro do trem. Comecei a olhar para fora pela janela e comecei a pensar, eu vou pular da janela e vou voltar para trás para pegar meu irmão, porque se eu chegar em Belo Horizonte sem o meu irmão, meu pai me mata. E nisso que eu estou ali, já ensinando a minha irmã o que ela ia fazer para ela continuar a viagem, com os outros, para chegar lá, falar que meu pai, a Aureliane, ficou para trás, porque o Ali saiu. Falei com ela, explica para meu pai o que aconteceu. E nisso, irmãos, que eu estou ali, pula que não pula da janela, pula que não pula, volta que não volta, eu ouvi uma voz. O Senhor é fiel, Ele é grande. Eu ouvi uma voz vindo do alto. O Senhor falou comigo assim, levanta. Eu até cheguei a olhar assim, falei, quem está falando comigo, gente? Como assim? Levanta. Levanta e fica em pé no trem. Eu levanto e fico em pé, eu tenho que pular, o menino ficou para trás. A voz falou, levanta e fica em pé. Eu levantei e fiquei em pé. No que eu fiquei em pé, o trem estava em uma reta, bem reta. Aí eu tô olhando lá para aquele fundo. No que eu olhei para o fundo, eu vi as pessoas afastando assim, ó. As pessoas estavam em pé, que tinha acabado de entrar muita gente, uma estava em pé, aí eu vi que as afastavam assim, ó. E no meio dela eu olhei e eu vi que estava passando alguém, porque as afastava para a pessoa passar. No que eu vi meu irmão, o Arley. Pela glória de Deus, ele viu os carrinhos que passavam no trem. E ele falou comigo depois, eu falei, como que você sabia que era para comprar bala dentro do trem, não era para descer? Ele ouviu os carrinhos. E eu, muito curioso, acompanhei um deles, teve um momento, e eu vi que lá na cozinha era onde eles colocavam mais estoque e saía com os carrinhos para vender. Eu vi que era dentro do trem. Pela misericórdia de Deus, eu não pulei, porque se eu pulasse era eu que ia ficar para trás sozinho, porque o menino estava dentro do trem. Mas como Deus é tão grande, eu ouvi a voz dele e eu percebi, o Senhor fala com a adolescente. Eu não sei você que está me ouvindo, acha que o Senhor não fala, fala. O Senhor é grande, é só você estar atento a ouvir a voz do Senhor. Resumindo, continuando, né? Chegamos em Belo Horizonte, aquele monte de menino com a sacaiada. Não tinha, né, não tinha bolsa, só tinha saco com muitas coisas, roupa, panela. E chegamos ali, fomos para uma casa onde meu pai alugou. E uma casa de 2 cômodos e um banheiro, com aquele tanto de menino. Mas estávamos felizes, a família toda reunida. Os meus pais estavam presentes, meus irmãos presentes. E foi uma festa. Pela glória de Deus, o tempo passou. No que o tempo passou, hoje o meu marido, ele tinha vindo embora do interior e estava morando no mesmo bairro que eu. E ele pegou e foi visitar. Meu marido, para quem não conhece, é meu primo, gente.
Eu já morei na casa dos pais dele com a minha família, quando nós era criança. Mas a gente nem imaginava que um dia nós iríamos encontrar novamente e iríamos ter aquele olhar de apaixonado, de namorados, e iríamos casar, namorar, ficar noivo, casar. Porque meu marido é meu primo. Ele é filho da minha tia. E minha tia é irmã do meu pai. Tia Elsa é irmã do meu pai. E a gente nunca imaginou. E nós começamos a namorar. Só que as coisas, elas não vêm tão fácil, né? É bem desafiador. Devido nós ser primo, nós passamos uma luta muito grande. Primeiro, o meu pai não aceitava. Que meu pai falava assim, mas você é prima dele, não tem como você namorar com um primo. Tanto homem aí, você vai gostar de primo. E ele, na época, não estava na igreja. Eu sou nascida num berço evangélico. Meu esposo foi criado na igreja pela mãe, mas devido ao pai dele não estar na igreja, ele não frequentava muito, então ele não estava na igreja. O pastor, na época que era da minha igreja, falou, eu não faço casamento. Eu não faço porque parente não pode casar, primo com primo não pode casar. Foi muitos desafios, muitos. Parente com parente não pode casar, é pecado, e eu comecei a orar. Jesus, se for do Senhor, se for o Senhor que está arrumando, o Senhor vai mover as águas. O Senhor vai mostrar, vai dar um jeito, porque o Senhor é Deus. Eu pedi a Deus confirmação e Deus confirmou. Passou um tempo, teve uma mudança de pastor, veio outro pastor para a nossa igreja. Conversei com outro pastor, ele falou assim, eu faço o casamento, minha irmã, sem problema nenhuma. Porque na Bíblia, Abraão, quando foi procurar uma esposa para Isaac, ele mandou ir no meio da parentela. A Rebeca no meio da parentela. Então, isso aí não tem problema não. Eu já vi ali a mão do Senhor. Meu pai já começou a aceitar. Pela misericórdia de Deus, ele começou a aceitar. Meu marido, que estava distanciado da presença do Senhor, voltou para a presença do Senhor. Aceitou Jesus como Salvador. E ficamos noivo. E casamos. E com isso tudo, hoje, pela honra e glória do nome do Senhor, fiz esse resumo todo para chegar aqui. Hoje nós estamos aqui, neste lugar. Eu vou pedir meu esposo para dar uma filmada, para vocês verem aonde nós estamos aqui. Ele vai virar a câmera um pouco para vocês verem. Nós estamos em uma pousada. Hoje é 18 de julho de 2026. Exatamente num dia como hoje, que faz 23 anos de matrimônio que o Senhor nos permitiu viver. No dia 18 nós casamos no civil. No dia 19 de julho nós casamos na igreja. No dia do nosso casamento foi uma luta tão travada. Para quem me conhece sabe o tanto que eu sou ansiosa. Na porta da igreja, quando já estava cantando a marcha nupcial, a moça que estava ali arrumando as criancinhas para entrar, ela que já tinha organizado, né, as criancinhas, ela me puxou pelo braço e falou, sua aliança sumiu. Sumiu uma das alianças e nós já reviramos e ninguém sabe cadê. Eu sou muito desesperada, mas na hora eu tenho certeza que foi o Senhor. Eu olhei para trás rindo, fingindo que estava tudo bem por causa dos câmeras filmando. Eu só falei com ela assim, arruma de alguém emprestado. Aí o pastor fez o casamento, foi uma bênção.
Na hora de eu colocar a aliança no dedo do meu esposo, que eu percebi que não era a minha aliança, era a aliança dele, porque a aliança estava apertada para entrar. A que eles arrumou emprestada estava apertada, nem entrou direito. O que eu ouvi de pessoas falando é um sinal. Meu Deus do céu, isso é um péssimo sinal. Ah, eu já vi casamento que a aliança some, o casamento não passa de 7 anos, não vai dar certo. Não vai dar certo porque é um sinal, a aliança sumiu e já é um sinal que não vai dar certo. E eu pensei, eu estou debaixo de uma oração. Eu pedi ao Senhor um casamento. E foi o meu primeiro namorado e hoje eu estou casando com ele. Não tem como não dar certo. Foi o Senhor. Com fé em Deus, casamos e hoje estamos aqui completando 23 anos. Existem pessoas que vêm para nos atrapalhar. Pessoas que querem lançar a palavra de maldição. Lançar palavras, não vai dar certo, não vai conseguir. A última palavra é do Senhor. Essas pessoas, às vezes elas não estão ligadas na sua vida, não sabem que a última palavra quem fala é o Senhor. Se me perguntar esses 23 anos, Aurilene, como que foi? Um resumo. Foi muito desafios. Foi 23 anos de vitória. Mas também foi 23 anos de luta, de desafios. Épocas que eu pensava assim, não tem jeito. Acabou para nós, agora não tem jeito não. Não foi só bonança, não foi só. Hoje estamos aqui nessa posada, mas já teve época que nós não tinha dinheiro nem para fazer um jantar em casa. Expor desempregado, não tinha dinheiro para comemorar nem com um jantar em casa romântico, só os dois. O Senhor é aquele que nos promete e cumpre. Se me perguntar aquela menina lá de 30 e poucos anos atrás, se eu teria essa expectativa, se eu achar, eu não queria, pela circunstância da vida minha lá atrás, eu nunca ia imaginar que o Senhor ia preparar isso para mim. Eu nunca ia imaginar. Então hoje eu estou aqui para contar esse testemunho para você. Desse matrimônio o Senhor nos deu 2 pérolas. Com 7 anos de casado o Senhor me deu uma princesa, a Júlia. 15 anos que ela tem hoje. Coisa mais linda de Deus. Minha filha, uma princesa. E depois de mais 3 anos, o Senhor me deu o Samuel, um príncipe, que tem um testemunho lindo do Samuel. Mas não é para um momento, é para outro momento. Depois eu volto contando outro testemunho da vida do Samuel. O Senhor me deu 2 filhos, a coisa mais linda. O que eu ouvi de pessoas falar assim, primo com primo não pode casar, os filhos vão nascer com problema, os filhos vão nascer com deficiência, porque não pode casar. Na época nós procuramos médico, o médico falou é perigoso, mas não é perigoso só para primos, é todo o casal que soubesse fazer um exame chamado pré-nupcial. E nós fizemos os exames e pela glória de Deus, o nosso sangue não foi igual. Porque se o sangue fosse igual, teria problema pelos médicos, né? Mas pela glória de Deus, não teve problema. 2 meninos perfeitos, saudáveis. Então hoje, gente, eu venho aqui contar para vocês, hoje eu faço 23 anos de matrimônio. Eu venho contar para vocês, a última palavra é do Senhor. Eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu não sabia, através desses 23 anos, né, de matrimônio, já enfrentamos um câncer. Passei por um câncer onde eu pensava, é o fim. Eu não vou conseguir. É o fim. Nesse tempo passamos pelo Covid, né? Muita gente sabe, lembra? Passamos pelo Covid, a qual eu fui acometida quase... Não, passei mal demais, quase morri. Mas a última palavra é do Senhor. É Ele que prepara tudo. A Bíblia diz que tem um tempo determinado debaixo do céu para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantear, há tempo de saltar. Hoje estou aqui para te dizer que é o tempo de alegria em nossas vidas. É o tempo de 23 anos que o Senhor nos deu.
23 anos é considerado bodas de palha. Resistência, né? Resiliência à palha. Muitos poderiam ver e falar, nossa, se pôr fogo pega rapidinho. Mas a palha, ela é resiliente. Não quebra com facilidade. E hoje tem 23 anos que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos abençoado. Tem momento de choro? Tem. Tem momento de tristeza? Ixi, tem. Tem momento que nós achamos que não vai conseguir? Também. Mas tem momento de alegria, tem momento de vitória, tem momento de bênçãos. Então, jovem, você que está me ouvindo, não desista. O Senhor é poderoso para te ouvir a sua oração. Um dia eu estava passando a roupa do meu esposo. Tem pouco tempo isso. Eu estava cansada, que eu tinha trabalhado o dia todo. E eu fui passar a roupa de uniforme dele, aí eu falei, nossa, eu cansada, já tinha trabalhado. Falei, nossa, agora eu vou ter que passar a roupa de uniforme. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo, você me pediu ele passando roupa. O Senhor nos lembra, viu? Coisa que nós pedimos ele nos lembra. O Senhor falou comigo assim, você pediu ele passando roupa, por que agora você está reclamando? Aí eu pensei, meu Deus, é verdade. Muito obrigada, Senhor. Hoje eu passo o uniforme dele, tem hora que cansada. Mas eu passo glorificando a Deus. Porque eu pedi ele e o Senhor me deu de presente o meu esposo. Eu vou pedir ele para dar uma pausa, porque eu quero ler uma mensagem para ele nesse dia. Voto de 23 anos de casamento. Bem, hoje, diante de Deus e de você, renovo os meus votos que fizemos há 23 anos atrás. Ao longo desta caminhada, vivemos alegria, desafios, conquistas e aprendizados que fortaleceram o nosso amor. Prometo continuar sendo sua companheira, respeitando você, cuidando da nossa união e escolhendo você todos os dias. Que o nosso casamento continue sendo guiado por Deus, repleto de amor, paciência, cumplicidade e fé. Agradeço por cada momento compartilhado e por tudo que construímos juntos. Que venha muitos outros anos de felicidade, saúde e bênção. Eu te amo hoje ainda mais do que no dia em que disse sim. E com o coração cheio de gratidão, renova meu compromisso de caminhar ao seu lado, para todo sempre. Te amo, meu marido, te amo e te amo. Pode dar um pause. Olá, pessoal, complementando o testemunho, né, da minha esposa. Eu sou o Jurandir, esposo da Aurilene, e para mim é um privilégio muito grande, né, fazer parte dessa história da vida da minha esposa, né, no qual, pelo testemunho, ela disse que ela orou a Deus e pediu a Deus ali um esposo no momento da dificuldade dela. E Deus ouviu o clamor dela naquele sofrimento ali, ouviu as suas orações. E eu me sinto muito orgulhoso, né? Muito lisonjeado por fazer parte da vida da minha esposa e por Deus ter me escolhido, né? Que é um privilégio muito grande para a gente que eu não era cristão ainda na época que a gente começou a namorar. E pelo fato de Deus ter esse projeto nas nossas vidas, no qual ela começou a gostar de mim, nós começamos a olhar um para o outro e rolou aquele clima ali. Nós, igual ela disse no testemunho dela, que na infância a gente já morou junto, ela já morou na casa dos meus pais, nós não tinha essa maldade assim de ter um relacionamento, né? Aí
projeto de Deus mesmo, né? O plano de Deus nas nossas vidas, é o destino que Deus escolheu para nós. Então me sinto muito uma bênção de Deus ter minha esposa na minha vida, no qual sem ela seria muito difícil a gente viver, né? E é isso aí, gente. Graças a Deus, minha esposa é uma bênção na minha vida. E desejo ler aqui para ela também uns votos matrimoniais, que hoje se completa 23 anos de casados, né? No qual o Senhor nos concedeu duas bênçãos, que é nossos filhos, né? A Júlia, que tem 15 anos, e o Samuel, que tem 12 anos. São duas bênçãos de Deus nas nossas vidas. E vou ler para ela uns votos aqui de casamento. Querida, feliz aniversário de casamento. Hoje celebramos mais um ano da nossa história, construída com amor, respeito, companheirismo e superação. Sou muito grato por ter você ao meu lado, compartilhando os momentos bons e expressando junto os desafios da vida. Você é a maior bênção que Deus colocou no meu caminho. Que nosso amor continue crescendo a cada dia e que possamos viver muitos anos juntos, sempre de mãos dadas. Eu amo você e escolheria você novamente todos os dias. Feliz aniversário de casamento. Te amo, querida. Viu, pessoal? Que lindo, né? A mensagem que meu esposo também deixou para mim. Pessoal, então por hoje é só. Eu peço desculpa que a gente gagueja, né? Nós não temos esse costume de fazer esse tipo de vídeo. Não somos blogueiros. Estamos aqui mesmo para contar esse testemunho, porque é algo que o Senhor já tem cobrado há algum tempo. E Deus abençoe a sua vida, você que está do outro lado da tela, ouvindo esse testemunho. Que você seja abençoado, que a sua vida seja edificada no Senhor. Não desista dos seus sonhos. O Senhor, Ele tem poder de realizar sonhos. O Senhor é poderoso. Ele realizou e não foi só um, Ele realizou vários sonhos. Esse é um dos. E o Senhor teve poder de realizar, Ele tem poder de realizar o seu. Confia, acredita que o Senhor tem poder. Que o Deus abençoe a sua vida, você do outro lado. Muito obrigado por nos ouvir. Deus abençoe você e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.